Vamos começar nesta noite a trabalhar a compreensão sobre a importância do primeiro dia da semana. A importância e a natureza desta reunião. Porque dentro da perspectiva que nós temos construído de compreensão de sermos igreja, nós também estamos rompendo algumas linhas divisórias de compreensão. Entre essas linhas de compreensão está a ideia de rito, a ideia de culto como algo que está na agenda para ser uma atividade. Nós não nos reunimos por uma atividade. Dentro daquilo que nós estamos pensando viver igreja a partir de uma dimensão específica, a nossa consciência de adoração, de reunião, de agrupamento tem que mudar. Porque nós ainda estamos investidos, relacionados com a ideia de igreja-instituição, onde você desenvolve uma atividade. Então o culto da noite, essa celebração que nós nos encontramos, chamada de culto, ela é trazida como a ideia de uma atividade. Só que, na verdade, se nós formos olhar a ideia, como isso começou a existir na igreja da primeira geração, nós vamos entender muito bem que não é uma ideia de culto, de agenda, de programação, mas uma manifestação de comunhão e de celebração. É diferente. Não é algo que nós colocamos na agenda como um compromisso de uma atividade. É algo que se relaciona com a manifestação de Cristo vivo dentro de nós. Entendem a diferença? É a manifestação, que bom te ver aqui, Renato. É a manifestação de Cristo vivo dentro de nós. Por que a igreja da primeira geração se mobilizava para se reunir? Por que havia uma santa convocação para que eles estivessem juntos, celebrando a Jesus, e como nós temos levantado em todos os nossos encontros, lembrando que Jesus ressuscitou, Ele está vivo? É porque essa reunião era mais do que uma atividade. Era um encontro de manifestação de vida. E nós vamos encontrar algumas questões que precisam ser tratadas de forma preliminar. Primeiro, que nós não estamos fazendo uma defesa apologética. O que é apologia? A defesa da fé, não é? Para dizer que o domingo é domingo e domingo é o dia do Senhor. Não é isso. Nós não estamos fazendo uma defesa, nós não estamos fazendo uma apologia. Não é necessário que isso seja feito. Então não pensem que eu estou fazendo isso para fazer uma defesa, para que os irmãos tenham a consciência pesada para começar a não faltar culto. Não é isso. É para que nós compreendamos a dimensão do que estamos fazendo aqui. Ok? Então deixo bem claro, não é uma defesa apologética do domingo, mas uma compreensão de como a celebração no primeiro dia da semana está inserida no nosso relacionamento com Cristo vivo. É impressionante como que a teologia católica ela é mais densa nisso do que a nossa compreensão evangélica. Porque para o católico, a missa é desfrutar da presença visível e carnal de Jesus, por dois momentos. Primeiro, porque a teologia católica acredita que o padre é a figura do vicário, é aquele que está no lugar de Cristo. Eu tenho uma católica sentada bem na minha frente aqui que pode me corrigir se eu estiver errado. E a segunda coisa é a perspectiva muito clara de que a Eucaristia, a ceia, participar do pão, comer a hóstia, beber o vinho, é para o católico a própria presença viva de Cristo Jesus. Isso para nós foi se perdendo à medida em que a igreja, chamada reformada,
foi se tornando igreja denominacional. E esse processo ele é bem natural. Quando houve a reforma, a cisão da igreja, a reforma, em 1517, não é? A ruptura que foi feita a partir daí. Nós vamos encontrar as igrejas chamadas reformadas, aquelas que queriam uma reforma, que se dissociaram da Igreja Católica Apostólica Universal, a Católica Apostólica Romana. Eles começaram a viver uma realidade à medida em que eles se desenvolviam, eles eram chamados, denominados, denominar é chamar, e foram formando várias linhas denominacionais. As primeiras tinham a ver com a forma de governo da igreja. Algumas mantinham a estrutura governamental, a estrutura de governo que a Igreja Católica tem, que é episcopal. Então nós tivemos os episcopais. Em contrapartida a eles, os congregacionais, aqueles que acreditavam que as igrejas elas deveriam ser livres para decidir e não ter sobre elas lideranças espirituais definidas. Entre um e outro, existia o sistema presbiterial, que cria que deveria haver um presbitério de líderes que conduzisse a igreja. Então, só nesse momento nós temos 3 denominações: episcopais, presbiterianos e congregacionais. E aí, à medida em que as coisas iam se diferenciando nesses grupos, eles iam sendo chamados pelos seus nomes. Por exemplo, de onde vieram os batistas? Deste grupo reformado que começaram a realizar o batismo por imersão. Baptizomai, mergulho. Então eles eram chamados de batistas. E as características desses grupos iam então trazendo para esses grupos seus nomes, suas denominações. Está claro isso? Bom, à medida em que isso foi acontecendo, a ideia de presença, a ideia de se reunir para vivenciar a presença também foi se perdendo. E o ponto culminante desse processo foi quando, depois de 1800 e alguma coisa, 1876, mais ou menos, começou a haver um movimento que respondia a essa realidade apenas como os chamados evangelicalistas. O que eram os evangelicalistas? Um grupo de uma igreja reformada que resolveu separar o evangelho do restante do contexto para que houvesse uma proclamação mais direta acerca da obra, da graça salvadora de Jesus, para que o indivíduo pudesse entender essa obra de maneira mais específica e pudesse responder a isso através de sua decisão por Cristo. Junto com esse meio evangelicalista começou a surgir a ideia de culto antropocêntrico. O que é isso? O culto, a celebração, deixou de estar em torno da presença de Jesus para ter a importância de que você tivesse visitantes, para que eles pudessem ser conduzidos a crer em Jesus. As músicas que eram para celebração à presença de Jesus e a exposição sequente do texto bíblico passou a ser substituído por cânticos de entretenimento, de encorajamento, de autoajuda. E por mais que eles não soubessem essa nomenclatura ainda lá, mas uma constituição cultica que levasse o indivíduo a compreender que ele é pecador e que ele precisa aceitar Jesus para ser salvo. Isso esvaziou o conteúdo das exposições bíblicas. Isso fez com que os cultos se tornassem ritos de proclamação evangelística. Eu vim de uma realidade batista em Araruama, onde nós tínhamos pela manhã o culto doutrinário e à noite o culto evangelístico. Todas as noites o culto era evangelístico. Você pregava que o indivíduo precisava receber Jesus. Todas as noites. Como se a exposição viva da palavra não fosse suficiente para levar o indivíduo à consciência de que ele é pecador e de que o Senhor é Senhor. Então isso foi nos afastando do processo. O que nós estamos tentando fazer, começando hoje? Dar alguns passos
para trás. Até onde? Até onde? Até a primeira geração. Aqueles que viveram com os apóstolos. Aqueles que caminharam com a doutrina dos apóstolos. Aqueles que vivenciaram a experiência de conhecer Jesus. E como eles se portavam na compreensão destas coisas. Está claro a nossa proposta? Ok? Todo mundo comigo? Bom, isso nos leva então à segunda perspectiva. E a segunda coisa que precisamos entender antes de compreender o que é o primeiro dia da semana e como ele se manifesta. Nós não estamos tratando de dizer que o domingo é o sábado do crente. O Shabá está na primeira aliança. O Shabá, ele corresponde a um dos mandamentos estabelecidos na aliança entre Deus e Israel. No sétimo dia, Deus descansou depois de criar o mundo em 6 dias. E ao entregar ao homem a lei, ele estabelece um mandamento e diz: santificai o dia do Shabá. Ou guardai o Shabá para o santificar. Um dia reservado para Deus. Essa era a proposta de Deus na primeira aliança com o povo de Israel. O primeiro dia da semana não é uma tentativa de substituir isso. Um grande engano que nós encontramos no meio evangélico brasileiro, principalmente, é a ideia de que nós temos que substituir elementos da nova aliança pela velha aliança. A velha aliança, ela continua valendo e permanente entre Deus e Israel. E a nova aliança continua sendo instituída no coração dos homens a partir do momento em que eles nascem de novo para viver em Cristo Jesus sob a sua graça. Uma não substitui a outra, elas andam em paralelo. A primeira aliança, ela foi feita com os judeus. A nova aliança, ela é feita com os gentios. Por isso nós estamos aqui, porque essa graça nos alcançou a todos. Uma não anula a outra. O máximo que nós poderíamos compreender é que a nova aliança, ela abarca a antiga aliança, porque Jesus cumpriu toda a lei que não podia ser cumprida pelos homens. Amém? Ele não desprezou a lei e não podia desprezar porque ele era judeu. Aí nós vamos encontrar alguns argumentos a favor do sábado, dizendo que os discípulos guardavam o sábado. Claro, todos eles eram judeus. Como não guardar? Agora, por que os gentios guardariam o sabá, se não havia uma aliança estabelecida com eles? Porque os gentios são abraçados pela nova aliança. Não mais, diz Jeremias, nós lemos aqui juntos, verso capítulo 31, não mais a aliança que fiz com vossos pais, que eles invalidaram, mas uma nova aliança. Escreverei a minha lei nos vossos corações, e todos me conhecerão, todos, do menor ao maior deles. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Esta é a aliança que nos abarca. E o primeiro dia da semana, ela não está posta como um substituto ao Shabat da primeira aliança, ao sábado da primeira aliança. O domingo, o primeiro dia da semana que nós celebramos, que os irmãos já repararam que eu não chamo de domingo, porque o domingo tem a ver com o dia do calendário. Eu estou pouco me linchando para o calendário. É o primeiro dia da semana que está identificado com a ressurreição de Jesus, com a relação entre os discípulos e o Cristo vivo.
E que eles continuaram nessa experiência, se reunindo no primeiro dia da semana, porque celebravam ao Cristo vivo. Isso não é um complemento, uma emenda, um remendo do sábado. Nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo no lugar. Não é isso. Tirem isso da cabeça. Nós não estamos substituindo a antiga aliança, nós estamos vivendo num outro momento, o momento da graça. E a igreja da primeira geração, ela se reunia no domingo, não para substituir o Shabat, porque todos eles que eram judeus, cumpriam literalmente o Shabat. Está claro isso? Por isso nós vamos encontrar o texto dizendo que eles iam para a sinagoga, que eles iam para o templo, que eles participavam das festas e das celebrações, porque eles eram judeus. Mas você não vai encontrar isso em Cornélio. Quando o texto de Atos diz que Pedro encontrou Cornélio, foi à casa dele, ministrou sobre ele a palavra, o evangelho, e ele recebeu o Espírito, da mesma forma como os judeus, discípulos, haviam recebido, os discípulos que eram judeus haviam recebido. Ele não tinha preocupação nenhuma em guardar a velha aliança, ou a antiga aliança, uma primeira aliança. Houve uma crise no coração de Pedro, e ele procura os irmãos da igreja, Tiago, que era o pastor de Jerusalém, e diz: o que eu faço? Vou impor a eles a circuncisão? Vou impor a eles a lei? E eles se reuniram como um concílio em Atos 15 e decidiram não impor nada aos gentios, senão que eles se guardassem da carne sufocada, da prostituição e da idolatria. É isso mesmo, Maico? Do sangue, isso. Da carne sufocada, que é o sangue na carne, da prostituição, da idolatria, da porneia, né, que tem a ver com a relação sexual ilícita. E, vamos abrir lá. Oi? Idolatria, prostituição, carne sufocada e sangue. O resto não era imposto aos gentios. Então nós não estamos tratando do primeiro dia da semana para substituir a ideia do Shabat ou do Sabá ou do sábado. É uma outra coisa. Não é uma substituição, é uma outra coisa. Estão comigo? Amém? Então agora vamos ver alguns textos que nos direcionam. Vamos lá, Juju. Primeiro dia da semana e a primeira geração. A igreja descrita no livro de Atos. A igreja instruída pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, pelo apóstolo Pedro, por Tiago. A igreja que vivenciou o primeiro momento de ser igreja. Amém? Estão comigo? Abram, por favor. João capítulo 20. Evangelho de João, o capítulo 20. Os irmãos podem ler comigo? O verso 1. Na madrugada, já encontraram aí? João 20, verso 1. Vamos ler juntos? Minha versão diz: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu, foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, possivelmente João, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e nós não sabemos onde eles puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os lençóis no chão, e o lençol que cobria a cabeça de Jesus, e o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro, viu e creu.
ainda não havia compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou chorando do lado de fora, junto à entrada do sepulcro, e enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à sua cabeça, um no lugar da sua cabeça e outro no lugar dos seus pés. E os anjos perguntaram à mulher: por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Então Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu irei buscá-lo. Disse Jesus a Maria: Maria. E ela, levantando-se, viu, e em hebraico disse Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não voltei para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É extraordinária a experiência da ressurreição. No próximo domingo nós vamos nos ater tão somente a ela. Os elementos que compõem a ressurreição são extraordinários. A forma como Jesus fez as coisas, transpassando o lençol, abrindo a porta do sepulcro, e a crise que ele causou, porque estava cumprida a promessa de que por 3 dias seu corpo descansaria, mas no final do 3º dia ele estaria vivo. Em outro lugar, Jesus diz para Maria: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Isso é extraordinário. Isso foi impactante. Os irmãos gostam de bons filmes, vou recomendar um. Às vezes você tem um tempo a mais. Chama-se Ressurreição. É extraordinária a crise daquele indivíduo que era romano e presenciou elementos da ressurreição quando Jesus apareceu aos discípulos, e ele entra em profundo desespero com a sua própria fé e com a sua própria vida, porque ele nunca tinha ouvido falar disso e nunca tinha presenciado experiência tal. O pavor dos guardas que guardavam o sepulcro, a crise daquele homem que era estava no alto escalão do exército romano. O filme é interessantíssimo. Tem alguns elementos de ficção, como todo filme, mas ele é muito interessante em alguns detalhes. O impacto da ressurreição de Jesus sobre a vida dos discípulos foi um impacto extraordinário. Marcos capítulo 16. É a ressurreição por uma outra perspectiva. O verso 2 e o verso 9. Muito cedo no primeiro dia da semana, logo depois do sol nascer, foram ao sepulcro e diziam umas às outras, as mulheres: quem removeu a pedra para a entrada do sepulcro? Mas olhando viram que a pedra, que era muito grande, estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. E ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu e não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Temendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro,
Nada disseram a ninguém porque temiam, tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Um outro impacto. Elas chegam, então Jesus se apresenta e diz: já ressuscitou. Era essa a ideia que permeava o coração dos primeiros discípulos. Um Cristo ressurreto. Um Cristo que está vivo. Que não se fala dele no passado como alguém que já se foi, mas alguém com quem eles voltaram a conviver. E antes de ser elevado aos céus, ele disse aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Porque eu vou para meu Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, para que habite em vós e esteja convosco. Eles viviam permeados pela ideia desta ressurreição. Nós precisamos recuperar isso, irmãos. Nós não nos relacionamos com o espírito desencarnado. Um homem que foi morto e desencarnou. Nós nos relacionamos com o espírito do Cristo vivo, que ressuscitou e venceu a morte. O evangelho é um evangelho de relacionamento com um Cristo vivo. O apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Ele, Cristo, vive em mim. Quando nos reunimos no primeiro dia da semana, temos que estar permeados pela percepção de que estamos nos reunindo para encorajar uns aos outros, levar uns aos outros ao entendimento de que Ele está vivo e nos relacionarmos com Ele como corpo, como seu corpo, como sua família, como aqueles a quem Ele disse: quando eu for, vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. Alimentem a ressurreição, alimentem a ressurreição, o relacionamento com Jesus vivo, que fala, que ouve, que toca. Estou cansado da nossa geração dizer que nosso relacionamento com Deus está debaixo de um céu de bronze, como se nós tivéssemos que fazer uma força imensa para vencer um céu de bronze, para estar na presença de Deus, quando o Evangelho de Jesus diz que Ele vive em nós. Vivemos na perspectiva da antiga aliança, vivemos na perspectiva da distância. Quando Jesus foi morto, o véu que separava a presença da glória foi rasgado, e um novo e vivo caminho foi aberto, para que por este caminho, a morte e a ressurreição de Jesus, nós possamos desfrutar de uma presença viva, ouvir a sua voz, vê-lo, contemplá-lo com os olhos do nosso espírito. Isso não é loucura, isso é fé. Não deixe ninguém dizer que você é louco porque você ouve Jesus, porque isso é fé. Precisamos recuperar isso. Estamos cheios de ritos, estamos cheios de atividades, estamos cheios de coisas que substituem o Cristo vivo em nossas vidas. Por isso perdemos o temor de Deus, porque para nós Ele está tão longe, que se Ele enviar um juízo, talvez vai levar uns 3 dias para chegar. Quando Ele está perto, quando Ele está em nós, quando Ele nos corrige, nos disciplina, nos ensina, puxa a nossa orelha, nos leva para frente, todo o tempo, e nós perdemos isso. Precisamos reagir, recuperar essa compreensão do Cristo vivo, vivo em nós. Desculpem se eu estou gritando, mas não dá para falar mais baixo do que isso. Nós precisamos reagir a essa compreensão. Nós precisamos entender que quando nos encontramos aqui, nos encontramos porque Ele está
vivo, e nós precisamos recuperar essa compreensão de que Ele vive em nós. E quando nós nos encontramos aqui, celebramos como sua família, para dizer aos outros: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. A nossa esperança não é vã, Ele está vivo. Entendem isso, queridos? Perdemos isso por um rito, perdemos isso pela parca compreensão do cântico. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Como assim? Onde ele estava antes disso? Vivo e dentro de nós. Ele não está aqui nos esperando, Ele vem conosco. Quando a sua glória enche este lugar, ela não vem de cima, ela vem de dentro. Por isso precisamos uns dos outros, por isso não podemos fazer isso sozinhos. Se isso não mudar a nossa consciência, tenho certeza que mais nada nessa vida mudará. Porque ele se reuniu no primeiro dia da semana. João 20, a partir do 19, no verso 22, nós vamos ter a experiência de Jesus aparecendo de novo aos discípulos. Depois de aparecer às mulheres, depois de falar com Pedro, ele aparece a todos os discípulos, menos Tomé. Naquele mesmo dia, ele aparece aos discípulos e diz: paz seja convosco. E ele diz mais: recebei o Espírito, e soprou sobre eles. O Cristo ressurreto começou ainda no primeiro dia da semana a manifestar os seus encontros com os seus. Se você observar o que está depois, no verso 23, você vai ver que 8 dias depois, contando do domingo, ele aparece novamente aos discípulos, entra onde eles estão reunidos e diz: paz seja convosco. E dessa vez lá estava Tomé, e ele diz: venha cá, toca aqui, vem aqui na minha ferida, está vendo que sou eu? Quanto tempo depois? Contados daquele dia, exatos 8 dias, possivelmente de novo no primeiro dia da semana. Mais extraordinário do que isso é a compreensão de Atos 2. E o texto afirma que Jesus, o Espírito desceu sobre os discípulos, o Espírito cumpriu a promessa de Joel no dia de Pentecostes. E o livro de Levítico, no capítulo 23, diz que haviam 2 ofertas que eram identificadas, com a oferta das primícias, que eram entregues na Páscoa, e a oferta da colheita, toda a colheita, que deveria ser feita e entregue 50 dias depois. Essas 2 festas, a festa de primícias e a festa da colheita, eram identificadas com as festas da Páscoa, Pessac, né? A gente não vai estudar especificamente isso, né? E o Pentecostes. Pentecostes é literalmente o tempo de entregar a oferta por toda a colheita e não só os primeiros frutos. Você lê lá Levítico 23, você vai identificar isso. Uma contagem simples de quando Jesus ressuscitou até o dia de Pentecostes, nós vamos encontrar que novamente ele se apresenta no primeiro dia da semana. O Espírito é derramado sobre a igreja. E aí tudo que começa a existir como igreja, começa a existir deste derramamento, deste ponto inicial, que pelas contas dos sábios e estudiosos é no primeiro dia da semana. O que aconteceu naquele dia? Todos que estavam reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito. E qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo fez depois de enchê-los? Na experiência de serem cheios,
Línguas como que de fogo apareceram sobre as suas cabeças, falaram em outras línguas. Mas a primeira atitude do Espírito, ao encher aqueles discípulos que estavam ali, foi empurrá-los para fora. Lembram que nós estamos tratando isso em função de descobrir qual é o propósito da nossa existência, relacionado a Salmo 139? Termos a sua presença e manifestarmos a sua presença. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando enchem os discípulos da presença de Jesus é empurrá-los para fora, para que eles manifestassem a vida de Jesus em meio a todos que estavam ao redor. Nós vamos voltar no livro de Atos, talvez sem ser no próximo domingo ou outro, para tratar desses detalhes do derramamento do Espírito. Como foi impressionante o que aconteceu ali, até que Pedro tomou a palavra e proclamou o Evangelho de Jesus. E o texto diz que naquele dia, quase 3.000 pessoas conheceram o Evangelho, e ali começou a manifestação da vida de Cristo Jesus por meio de sua igreja. O Espírito é derramado, eles são empurrados para fora e o Evangelho do Reino começa a funcionar. Impressionante isso. Não era para encher a igreja de pessoas, era para encher as pessoas de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Manifestar a vida e o reino de Deus não é encher as igrejas de pessoas, é encher as pessoas de Deus. Estão comigo? Depois nós vamos encontrar uma orientação interessante do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20. Vamos abrir lá? Uma situação bem interessante. Para entendermos que o primeiro dia da semana começou a marcar os momentos de convívio desta igreja que nasceu em Atos 2. E nas demais igrejas que iam crescendo por toda a Galileia, Judeia, Samaria e os confins da terra, como foi profetizado. Em Atos 20, a partir do 6, Paulo está em uma das suas viagens. E ele chega a uma cidade chamada Troade. E nós, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde permanecemos 7 dias. Olhem o 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Como o lugar tinha pouca luz, um certo jovem chamado Eutico devia estar muito cansado e, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, a proclamação do Evangelho. E foi levado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu, e levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados.
Qual foi o dia que eles se reuniram? Isso começa a marcar a vida da igreja. Eles não tinham mais nada a ver com o Shabat. Eles não tinham mais nada a ver com as celebrações impostas pelos judeus e pela lei. Eles viviam uma outra realidade. O mesmo vai acontecer em 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo vai orientar Corinto e as demais igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo vai dizer: ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha parte do que puder a juntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O que ele está dizendo? Eu vou chegar, vou estar com vocês, há muita coisa para conversar. Então, na reunião normal de vocês, no primeiro dia da semana, cada um traga aquilo que puder de acordo com o que tem prosperado. É uma identificação clara que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Deixou de ser apenas um ato isolado, uma situação isolada, para ser algo que permeava a realidade da igreja da primeira geração. Eles se reuniam como igreja para partir o pão no primeiro dia da semana. Se esses textos não forem insuficientes, eu quero trazer para vocês o testemunho de alguns escritos dos pais da igreja. É muito comum você ver pessoas defendendo o Shabat, dizendo que o domingo foi instituído no ano 380 por um decreto de um rei e depois sancionado mais adiante, no século IV, já pelo bispo primaz de uma outra igreja, através de uma carta instruindo que os irmãos se reunissem no domingo. Se eu disser a vocês que existem documentos ainda do primeiro século e do início do segundo século, quando sequer Constantino havia sido convertido, de acordo com a história, e tornado-se imperador, um imperador que fez a mudança do império, existem documentos da igreja, dessa igreja primitiva, dessa igreja da primeira geração, dessa igreja nos primeiros anos, onde se fala abertamente nesses documentos que a celebração da igreja era no primeiro dia da semana. Eu gostaria de trazer alguns desses escritos. Vamos lá? Primeiro dia da semana nos documentos da igreja. Esse trabalho foi desenvolvido por este homem, Davi Berceau. Ele escreveu vários livros e artigos sobre o cristianismo primitivo. E no seu livro, Dicionário das Primeiras Crenças Cristãs, ele apresenta os seguintes registros. Eu estou trazendo a referência, caso você queira procurar. Ok? Para não ficar o dito pelo não dito. Então vamos lá. De acordo com Berceau, no Didaquê, livro escrito no primeiro século, está registrado o seguinte: mas todo dia do Senhor, reúnam-se e partam o pão, e deem graças depois de ter confessado suas transgressões, para que o seu sacrifício seja puro. No primeiro dia da semana, no dia do Senhor, não no Shabá. Vamos lá, Juju? Nos escritos de Inácio, que é considerado um dos pais da igreja, depois se os irmãos quiserem procurar, podem procurar. No início do segundo século, ele escreveu: não mais observando o sábado, mas vivendo na observância do dia do Senhor. O primeiro dia da semana começou a ser chamado de dia do Senhor. Não mais dia do descanso. Vamos lá? Justino Mártir, também no início do segundo século, ele diz: e no dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades e no campo reúnam-se em um lugar, e as memórias dos apóstolos, ou os seus escritos, ou os escritos dos profetas sejam lidos. Domingo é o dia em que todos nós
é o dia em que todos nós reunimos, porque foi no primeiro dia que Deus fez o mundo e Jesus Cristo, nosso Salvador, foi elevado dentre os mortos nesse dia. Isso está nas pesquisas de Berceau e as páginas estão aí. Os slides estão à disposição. Quem quiser depois passar aqui e colocar o pendrivezinho ou quiser receber pelo WhatsApp, eu vou mandar hoje ainda para o André, para que ele reproduza lá. Estão entendendo? Tem mais. Tertuliano, no final do 2º século, um pouquinho mais adiante, ele escreveu: nós dedicamos o domingo a nos alegrarmos por uma razão muito diferente da adoração do sol, ao sol. Os cristãos adoram o Filho de Deus, não o sol no céu. Já havia aquele movimento de mistura entre a igreja e os cultos pagãos, da realidade dos solstícios. É interessante se você observar, por exemplo, em inglês, o domingo, Sunday, dia do sol. Era essa a ideia. Isso já é refutado pelos líderes da igreja no 2º século, finalzinho do 2º século. Vamos lá, Juju. Outros documentos, também do 2º século, os escritos de Melito de Sardes. Ele foi um historiador e também teólogo da época. Nesses escritos há um tratado sobre a adoração no Perikiriakes, acerca do primeiro dia da semana, chamado de Dia do Senhor, isto é, domingo. Mais adiante, no ano 115, a epístola de Inácio aos Magnesianos. Eu tentei encontrar alguma coisa sobre esses indivíduos, mas eu não encontrei referência deles. Vou continuar procurando. Assim, pois, os que haviam andado em práticas antigas alcançaram uma nova esperança, já sem observar os sábados, porém modelando suas vidas segundo o dia do Senhor. Está claro que era chamado de dia do Senhor porque foi o dia da ressurreição de Jesus e o dia que marcou o derramamento do Espírito. E eles se reuniam para celebrar esta vida de Jesus e esse derramar do Espírito. É isso que nós precisamos recuperar. Entender que quando deixamos as nossas casas, não estamos deixando para uma atividade religiosa, não estamos deixando para bater o cartão da religião, não estamos deixando para vivenciar um rito religioso. Estamos vindo para encorajar uns aos outros, lembrar uns aos outros que Jesus está vivo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versos de 3 a 8. Depois vamos ler o 14 e o 17. O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto. Já encontraram, queridos? Sim? A partir do 3 até o 8. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi do Senhor. Também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim
como um abortivo. 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. O apóstolo Paulo vai falar que essa ressurreição permeava a experiência dos apóstolos. E ele vai dizer mais. No verso 14 ele diz: e se Cristo não ressurgiu, podem ler comigo? Se Cristo não ressurgiu, se Cristo não ressurgiu, aquilo que nós pregamos não vale nada. E a fé que temos não vale nada. Olha o 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, nada do que cremos que nos aconteceu de redenção de fato aconteceu. Porque só é possível nascermos de novo porque Ele nos enviou um outro Consolador. E esse outro Consolador só pôde ser enviado porque Ele ressuscitou. Amém? Nos reunirmos no primeiro dia da semana é mais do que uma atividade religiosa. É uma manifestação da ressurreição. Só faz sentido porque Ele está vivo. Talvez a gente não tenha como tratar isso hoje, mas é importante para a gente ter uma olhadinha nessas perspectivas. A celebração e o relacionamento. 3 aspectos. A realidade de relacionamento entre Cristo vivo e o seu corpo reunido. Nós nos reunimos para repartir essa experiência no relacionamento entre Cristo e nós que somos o seu corpo. Então não é apenas um encontro com Deus, é um relacionamento, é desfrutarmos juntos como corpo de um Cristo vivo. E eu não posso ser corpo sozinho. Por isso é importante que estejamos aqui. Entendem? Eu posso adorar ao Senhor no meu lugar secreto. Eu posso desfrutar dele na minha casa, no meu chuveiro, no meu carro. Mas eu não posso manifestar a realidade de corpo sozinho. E a salvação e a graça dele não é manifestada a indivíduos apenas, mas a um corpo. Uns aos outros. É só assim que faz sentido. O corpo é um relacionamento onde um pertence ao outro. Onde um é parte do outro. E quando um sofre, o outro sofre. E quando um se alegra, o outro se alegra. E quando um dói, todo o corpo sente. Nós podemos fazer quase tudo. Orar sozinhos, evangelizarmos sozinhos, podemos fazer quase tudo, menos sermos corpo. Para sermos corpo, nós precisamos uns dos outros. E como a celebração é a reunião de Cristo vivo, cabeça, com o corpo vivo, igreja, eu preciso de você. E você precisa de mim. E quando você não vem, é isso que você despreza.
não é uma atividade religiosa. Você deixa de compartilhar essa experiência de corpo uns aos outros, juntos com o Cristo ressurreto, que é o cabeça de todos. Amém? Está claro? Os outros dois elementos são encorajadores. Colossenses 3,16. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Para que isso aconteça, é importante que estejamos juntos. E depois o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Colossos, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está descrevendo uma reunião no primeiro dia da semana de uma congregação que se manifestava com Cristo ressurreto. Eles se reuniam e nisso eles podiam ensinar uns aos outros, admoestar, encorajar uns aos outros, e eles podiam juntos louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por último, o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, ele vai dizer que não devemos deixar de congregar-nos, não devemos deixar de partilhar a congregação, de participar uns dos outros. Não é apenas a questão de culto, mas de manifestação, entendem? Vamos ler o que está escrito? Último texto que vamos abrir hoje, Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas consolemos uns aos outros, tanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia, e ele se refere ao dia do Senhor. Quanto mais próxima está a volta de Jesus, mais precisamos encorajar uns aos outros, mais precisamos incitar uns aos outros para fazer o que é bom. Isso nós fazemos como corpo, e não deixando de congregar-nos. Não é de participar do culto, é de congregar-nos, é de sermos parte uns dos outros. E este momento do primeiro dia da semana, ele é único. E eu espero que ele vá se tornando ainda mais único à medida que a compreensão da ressurreição nos guia à liberdade do Espírito. Porque quanto mais compreendemos que Cristo está vivo, mais livre nós somos na sua presença. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Grupo de comunhão é para convívio, é para congregar, é para repartir essa mesma realidade. Nós vamos chegar lá. Você recebeu graça? Vamos nos alegrar com você. Você precisa de suporte, de provisão? Vamos cobrir. Vamos colocar alimento na sua casa se te faltar, energia no seu poste se te faltar, remédio na sua boca se lhe faltar, porque nós somos corpo e para isso servimos, para servir uns aos outros. Nós não podemos fugir disso. Não somos uma instituição para estimularmos uns aos outros a fazermos o que é bom. Se às vezes você está fazendo aquilo que não é legal, eu vou dizer para você, cara, não é por aí, vamos fazer o que é bom. Você está equivocado, não é por aí, vamos caminhar junto aqui no que é bom. A gente vai encorajando um ao outro, a gente vai fortalecendo um ao outro, a gente vai consolando, ainda mais que se aproxima o dia do Senhor, dia de juízo. Essa história de olhar para os dias que virão e dizer que o Brasil será celeiro do mundo, que o Brasil vai dar certo 100% e que só será bênção sobre... Esqueçam isso.
Isso é sandice. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, maiores serão os dias de angústia, de perseguição, e mais importante será congregar-nos uns aos outros, estarmos uns com os outros, fortalecermos uns aos outros e lembrarmos que nós não somos mais dessa terra, que nós temos uma outra pátria e que a nossa passagem aqui é breve, porque aonde Ele está, é para lá que nós iremos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?